Fala pessoal, bem-vindos ao Além do Software, o videocast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua. Hoje nós temos uma convidada muito especial para falarmos sobre como o Banco do Brasil, um dos maiores bancos do país, tem se posicionado diante dos avanços tecnológicos e da agenda regulatória. Se você trabalha com desenvolvimento de sistemas, integrações bancárias ou quer entender melhor como que a experiência dos clientes com soluções financeiras inteligentes podem melhorar o dia a dia das empresas, esse episódio é para você. E antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever no canal e continuar acompanhando todos os conteúdos como este. Vamos lá? Bom, e hoje nós estamos aqui então com dois convidados super especiais. Estamos aqui hoje com o Guilherme Ganassim, que é o nosso coordenador de experiência da TecnoSpeed, lá do PlugBank, que está diariamente no front ali com os nossos clientes que operam com integrações bancárias. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada super especial, a Gisele. Gisele, que é gerente de Cash Management do Banco do Brasil, atua aqui na região que nós ficamos, a TecnoSpeed aqui em Maringá, e vai falar um pouco com a gente sobre integrações bancárias, gestão de tesouraria e muito mais. Gisele, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que Em nome agradeço. da TecnoSpeed, a gente agradece aí a disponibilidade sua e do Banco do Brasil também estar aqui com a gente, porque hoje é um episódio especial. A gente está aqui, TecnoSpeed e Banco do Brasil, para conversar sobre as integrações bancárias. Gisele, antes da gente começar, a gente tem uma dinâmica que a gente faz, que é um quebra-gelo. Onde a gente pergunta sempre para o nosso convidado a primeira vez que ele vem aqui para contar uma história inusitada de bastidores, alguma coisa divertida que aconteceu aí nos bastidores do trabalho de vocês lá e que, lógico, você pode contar para a gente. Bem, às vezes ao longo, né, dessa nossa atuação aí na rua, né, a gente sempre tem, eu não sei se é uma situação engraçada, né, mas assim, surpresas, né, momentos de confusão, assim, né, sobre, por exemplo, às vezes a pessoa ligar pra gente pensando que a gente atende um determinado serviço, produto, e não é aquilo, né? Ou a pessoa entender que nós vamos prover um determinado serviço e nós não trabalhamos com aquilo. Mas agora, assim, de cabeça, eu não estou conseguindo lembrar de nada, assim, muito engraçado. Eu acho que mais no dia a dia, assim, seria em relação a nossa luta mesmo de atender todo mundo, né? E fazer vídeo à distância e às vezes ter aquelas situações onde as pessoas estão participando da vídeo, mas não estão ali, mas não estão ali. Mas enfim, é o que eu consigo pensar agora de bate-pronto, entendeu? Bom, legal. Os desafios aí de trabalhar à distância, né? No Isso, home office, no exatamente. híbrido e tudo mais. Legal. Bom, vamos começar então falando sobre o dia a dia ali do seu trabalho, né? O Banco do Brasil ele tem uma forte presença no mercado corporativo, PJ, né? E uma base tecnológica robusta, inclusive, né? O Banco do Brasil é uma das referências para a gente quando a gente fala de novas tecnologias e de integrações bancárias. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, no seu dia a dia, ali, lidando com as empresas, como que essas grandes contas PJ que você tem na sua carteira, elas utilizam as integrações bancárias do Banco do Brasil? O que que elas mais usam? Quais são os maiores desafios que elas têm? Se você tiver algum case que você possa contar também. Uhum. Então, o banco, ele vem trabalhando, né, já há bastante tempo. Quer dizer, o banco sempre foi pioneiro na criação de soluções de cash, de pagamentos, recebimentos, integrações. Mesmo quando a gente trabalhava somente com arquivos, né, não existia o advento das APIs, o banco sempre criou meios, né, de que as empresas, sejam elas médias, grandes e até mesmo as pequenas, pudessem ter um melhor ambiente, um melhor serviço e pudessem conciliar seus pagamentos e recebimentos. Para os grandes players, a conciliação é um ponto importante, né? E nisso o Banco do Brasil também tem trabalhado bastante em relação à integração com os ERPs. Então, o que antigamente acontecia somente através das vans, né?
Então, as vans eram ali o mecanismo que essas empresas tinham de customizar alguma informação bancária que no arquivo era fechada ali no QNAB 240, 400. Hoje, através de APIs, os sistemas têm conseguido rodar isso de outra forma, extrair muito mais informação, criar inteligência de dados. Então, assim, não é mais aquele consumo simplesmente de o que eu recebi, baixei, o que tem no meu caixa e o que eu ainda tenho para receber. Vai muito além disso, né? Hoje, com o advento da API, você consegue fazer uma gestão online, né? E dependendo do ramo de atuação da empresa, isso aí tem um diferencial crucial. Então, por exemplo, um e-commerce, né? Através de uma integração de software, onde ele tem acesso a informações de recebimento via webhook, por exemplo, mensageria ali ao longo do dia, ele pode ter ao fim do dia todo um histórico de necessidade de estoque, né? Necessidade de determinado produto que já zerou ou precisa repor, ou até mesmo, né, situação contrária, né? Tipo, produto que não está vendendo. Então, deixou de ser uma informação apenas de pagamento e recebimento para ser uma inteligência competitiva. E as grandes empresas têm usado isso muito. Então, por exemplo, às vezes quando a gente vê a documentação, a gente pensa só nas funcionalidades. Como é que eu faço para importar retorno, fazer ali. Mas quando o software vai além, quando ele traz aquela informação e a partir dela ele cria inteligência, a gente está falando daí de um outro nível de gestão. Então, a gente tem no banco hoje a maioria das grandes indústrias, grandes magazines e até mesmo marketplace também são clientes do banco e utilizam isso para poder fazer essa gestão. Então, desde lá de quando a gente está desenvolvendo o registro online, isso vem evoluindo gradativamente. Por isso que o banco dedica a construção da API completa, com todas as funcionalidades que tem no canal, para que o software possa extrair tudo e não somente uma funcionalidade. Legal. Ô Gisele, a gente ainda vê, né, no operacional muitos clientes utilizando o modelo de KNAB ainda, né? O arquivinho de remessa ou manual ou automático. E a gente sabe que o uso da API ele é melhor, porque não tem a questão do D+1, né? Você já gera o boleto, consegue pagar. Do ponto de vista do banco, vocês enxergam uma tendência desse pessoal de migrar do KNAB para o Web Service, para a API? Ou você tem notado alguma resistência? Como que vocês têm enxergado isso? Então, eu entendo que sim, existe uma tendência de migração. Ela vem muito forte com a questão da evolução do Pix. Por quê? Até então, quando surgiram as primeiras APIs, como eu estou dizendo, o software, tanto o software quanto o cliente, encarava muito assim, qual que é a diferença de registrar online e registrar com D+1, né? E aí tinha a questão da conciliação, que também não era tão legal, né? Importar retorno sempre dava alguns erros e problemas, mas mesmo assim, os softwares e os clientes achavam, naquele momento, que não era um custo agradável desenvolver só para isso. E ainda pensavam, ainda colocavam na mesa, mas eu vou desenvolver de cada banco, tal. Hoje, nas minhas visitas, né, para as empresas de software, eu vejo uma outra visão. Uma visão no sentido de pensar que se eu não trouxer essa funcionalidade, se eu não trouxer essa melhoria, se eu não trouxer o boleto com Pix, eu estou, na verdade, prejudicando o fluxo de caixa nessa minha base. E outros softwares, surgiu muitos softwares em nuvem aí no mercado, né? Trabalhando funcionalidades específicas de rapidez na cobrança, essas questões que eu acabei de falar, de inteligência. Então, hoje o software entende que é até uma questão de crucial ele fazer essa evolução. Porém, eles precisam muito do apoio de empresas como vocês, TecnoSpeed, né, Software House. Por quê? Porque às vezes a estrutura de TI deles não é tão robusta para o desenvolvimento da funcionalidade por eles mesmos. E tem as questões de custo. Do outro lado, o nosso cliente está ficando mais exigente, né, em relação ao software. Então, às vezes, a gente vai no cliente e fala para ele, olha, o banco oferece para você essa integração assim, com toda... E, via de regra, as empresas gastam muita mão de obra para fazer conciliação na mão. E a API economiza muito isso. Por quê? Porque não é necessidade mais desse sofrimento. Pega o arquivo, importa, baixa, dá erro.
tudo isso muda, né? Muda radicalmente. Então, eu vejo que tanto da parte dos softwares como dos clientes está tendo uma mudança. Para você entender, o nosso portal desenvolvedor ele foi criado desde lá do início de quando surgiram as primeiras APIs. Mas o nível de acesso ele só vem aumentando, né? Por quê? Porque lá atrás é como eu disse, todo mundo entendia assim, todo mundo quer uma rapidez e tal, mas isso hoje é necessário. Porque até mesmo o cliente do meu cliente, ele quer pagar o boleto com Pix. Ele não quer mais pagar só o boleto na barra. Né? E aí nós estamos falando de uma agenda, né, do Pix que vai até contratos digitais e tokenização, né? E nós estamos falando também de uma reforma tributária que vai exigir cada vez mais do software e do cliente PJ. Então, assim, eu entendo que é um caminho sem volta. Todos vão ter que acelerar essas agendas. Ela está mais acelerada do que foi há 4 anos atrás. A pandemia influenciou bastante a melhoria nesse sentido, mas ainda tem muito trabalho para ser feito. E esse trabalho passa por software house, porque, como eu disse, eles ainda não têm uma estrutura que permita, às vezes, desenvolver lá em loco. Mas eu entendo que a gente criando as opções plugáveis, a gente está contribuindo para essa evolução. Ô Gisele, você falou bastante sobre as empresas irem, né, para as APIs. Você vê que tem algum segmento ou alguma regra de negócio, alguma coisa assim, que faz a empresa ainda ter que ficar usando o KNAB? Ou hoje o banco cobre 100% de todo cliente que precisar e vai conseguir usar APIs? Hoje, até a última versão que, né, foi desenvolvida, não necessita. Todo mundo hoje pode começar a usar a API do Banco do Brasil. Pode usar API, porque o KNAB, ele tinha às vezes muito a ver com questões de, vamos dizer assim, alguma funcionalidade do boleto que ainda não estava implementada via API. Hoje, via API, para ter uma noção, além de estar todas as funcionalidades do boleto, protesto, negativação, alteração, inclusive agora recentemente questão também em relação à carteira descontada e tal, não obstante, boleto com Pix, não obstante, a barra agora, junto com o Pix, entra também, né, no mesmo movimento do dia, né, isso também foi implementado pela FEBEBAN, e agora a parte de retorno também 100% dentro da API, e até mesmo o boleto PDF, o software não precisa mais montar, ele pode trazer do banco, consumir do banco pronto, né, pode chamar ali na API. Então, assim, a API está com tudo, e logo ela estará também nas próximas iniciativas aí que já estão em andamento, integrando o boleto com o Pix com a rotina do Pix automático. Então estarem tudo integrado. Para que quem usa boleto possa integrar o QR Code Pix que está no boleto com a rotina da recorrência. Vai ser bem legal. Você pode explicar um pouco melhor como é que funciona isso? Bem, assim, via de regra, vamos falar um pouco do Pix automático, tá? O Pix automático, ele já era um anseio muito grande do sistema financeiro e dos serviços que usam recorrência. Por quê? Quando a gente fala de ente público sempre usou a guia de arrecadação, né? A guia de arrecadação é um documento super simples, com uma barra, que não tem existência, que a gente, né, que eu expliquei para vocês, não tem registro, ele só existe a partir do momento que ele é recebido. Só que ele faz com que você não consegue colocar juros, nem multa. Então, sempre os serviços de consumo, eles sofriam dessa questão de ter que jogar no próximo mês o que a pessoa atrasou, o que a pessoa demorou para pagar, vai na próxima fatura, né? Trabalhar fatura. E os serviços normais, que usam tipo seguro, escola, esses sofriam mais ainda. Por quê? Porque eles só tinham o débito automático. O débito automático é um serviço que funciona muito bem dentro de uma determinada instituição, o banco. Mas se você quisesse, por exemplo, a Copel, para que ela pudesse fazer o débito automático de todos os clientes dela, ela tinha que fazer o convênio com todos os bancos. E sempre ia ter um banco que ela não ia ter. Mas os maiores, ela ia lá, fazia convênio com cada um e, imagina, gerava arquivo do lote do cliente de cada um, processava arquivo e remessa de cada um, tinha conciliação. Então, imagina a conciliação de uma empresa como a Copel para você fazer cada banco
os clientes de cada banco, as autorizações de débito. As autorizações de débito trabalhavam por código do cliente, e cada banco trabalhava diferente. Então, assim, isso é um emaranhado, né? Então, quando o Pix surgiu, né, dentro do Pix já surgiu uma agenda enorme de evolução de serviços que vem com recorrência, que podem vir com crédito. Então, tem muita coisa aí para ser desenvolvida. Mas a principal vantagem e a melhor de todas que o Pix trouxe é essa estrutura multibanco. Então, assim, o Pix, ele funciona fluido entre Banco Central, centralizador ali, e todas as instituições financeiras participantes do arranjo. E isso criou uma forma de estar fazendo a situação multibanco, né? Então, você vai cadastrar uma autorização de débito no Banco do Brasil de um cliente Santander Itaú e tudo certo, porque quando eu lançar no meu sistema Banco do Brasil ali esse Pix agendado, ele vai acontecer dentro desse arranjo. Então, o Pix automático, ele permite que você receba recorrências, não importa onde o seu cliente tem a conta. Então, você é meu cliente Banco do Brasil, eu vou te criar um serviço de Pix automático. Você vai ter aqui a sua carteira. Você vai pegar a autorização dos seus clientes, vai incluir aqui e vai fazer a recorrência por aqui. Só que o legal disso tudo também é a fluidez do processo. Por quê? Porque o seu cliente, ele pode incluir uma autorização lendo um QR Code na mesa, lendo um QR Code na tela, lendo um QR Code que você vai compartilhar com ele via WhatsApp ou via e-mail ou até mesmo na tela da televisão, igual Netflix. Então, a fluidez da autorização, do débito, é totalmente diferente. Aí, o que acontece? Com o Pix automático, as empresas ainda, vamos dizer assim, mais um novo momento, porque elas ainda estão entendendo se o cliente delas aceitaria essa questão de recorrência, autorização, porque para muitos serviços é uma coisa que não existia possibilidade. Então, hoje uma academia pode ter isso, uma escola pode ter isso, e até mesmo um serviço e-commerce, né? Ou até mesmo vocês que provém serviço com mensalidade, curso, tudo isso pode ter Pix recorrente. Só que às vezes ainda não está claro para os clientes sobre a demanda, né? O cliente dele aceitar. Porque no Brasil, por conta das fraudes, as pessoas têm um pouco de receio em relação a débitos em conta. Mas existe toda uma proteção para o cliente debitado também, entendeu? O cliente debitado, ele também tem regras rígidas em relação ao que o cliente que vai debitar ele, né, o convênio, pode fazer. Então, é muito fluido para os dois lados, né? Para quem quer organizar finanças e não atrasar contas e tudo mais, e também para o cliente, entendeu? E aí, dentro dessa jornada do Pix automático, vem aí aquela questão do boleto, que todo mundo fala, mas o boleto vai acabar, o Pix... Não, gente, na verdade, a tendência é que os meios de pagamento, eles se integrem, exatamente como quando surgiu o Pix, só tinha o boleto. Aí, por que colocaram o Pix no boleto? Porque eu posso pegar o melhor disso aqui que foi desenvolvido, juntar com o melhor disso aqui que existe e criar uma solução híbrida, né? E essa é a tendência também para o Pix automático. Isso é uma coisa que na prática, nas empresas, a gente vê bastante, né? Os modelos, eles coexistem em harmonia, né? Isso. Então, para a empresa que é melhor o boleto, ela usa o boleto. Para aquela que é melhor boleto com Pix, boleto com Pix. Para a empresa que for melhor o Pix automático, ela vai para ele, né? Exatamente. Tem todo mundo sendo atendido ali, né? Exatamente. Até porque a ideia lá na frente, quando a gente falar lá de contratos inteligentes e essa questão toda que está sendo estudada pelo Banco Central, né? Drex e tal, a tendência é que você tenha um contrato comigo e a gente tem um contrato, né? De prestação de serviço ou mesmo um contrato de venda e compra de mercadoria, mas que eu possa receber de você da maneira como eu achar mais fluido, mas isso não altere o nosso contrato. O nosso contrato, ele permite várias coisas. Então, você me pagar por Pix ou você me pagar por boleto, tanto faz. Ou eu registrar uma recorrência para você, no fim do dia, isso vai liquidar o nosso contrato, que é um documento digital. Então, a tendência é essa. Entendeu? Interessante. Você tocou em alguns assuntos aí que eu fiquei com dúvida, eu quero te perguntar. Então,
Você tinha comentado que a tendência é a gente ter um boleto que pode vir um QR Code dinâmico do Pix para liquidar aquele documento, ou um Pix automático que faz uma iniciação de pagamento e gera ali um compromisso recorrente. Sim, sim. Tá. Isso é um ou outro, né? Eu vou poder gerar um isso. ou outro. Isso ainda não tem nas APIs, ou já tem? Existe Esse boleto de forma... híbrido com iniciação. Não, ainda não tem, ainda mas é uma projeção que o banco tem. É uma tendência que vai acontecer. Tá, legal. Então, eu imagino aqui que eu estou emitindo um título, né? Estou registrando um boleto e lá eu estou apontando que eu quero ter um Pix automático e naturalmente vai vir todas as informações sobre essa recorrência. Até porque, se eu não me engano, tem isso mesmo, né, no Pix, né? Inclusive, eu acho que o Pix automático, ele tem aquela questão assim, às vezes eu tenho um serviço variável que eu posso cobrar até tanto, né? Pode. Por exemplo, eu tenho às vezes uma conta de telefone, que ela tem um fixo ali de 120, mas às vezes eu faço uma contratação de um pacote de dados extra, etc. Então eu tenho um range de autorização ali, né? Como é que fica a conciliação disso? No sentido assim, hoje a gente está pensando num boleto híbrido, eu estou fazendo uma conciliação por título. Certo. Então, seja ele pagou por QR Code ou por código de barras, eu conciliei o pagamento daquele título. No mês seguinte, eu vou gerar um outro título que vai me dar outra conciliação. No caso de um Pix automático, como que é isso? Então, quando a gente fala de cobrança via débito, você pode criar, né, ali a autorização de débito. Ela é como se fosse o seu documento, o seu número do cliente, né? O software, como eu disse, o bom de ter integração por API é isso, é que o software ele pode criar meios de identificar as transações de uma maneira que seja mais, vamos dizer assim, próxima ao que o cliente quer. Então, se o cliente quer identificar o cliente X por um número, números e letras, códigos, ele pode criar isso dentro do software e quando ele receber a informação de pagamento do CPF ou do CNPJ, né, que nós estamos falando de Pix, geralmente é chave Pix. Vamos dizer assim, casar a chave Pix com o código do cliente. Ah, entendi. Entendeu? Porque quando a gente está falando lá no Pix automático, a gente está falando de chave Pix, né? Por quê? Porque quando eu leio o QR Code e autorizo, essa autorização, esse QR Code, ele gravou ali tudo. Agência, banco, chave Pix, será lá. Esses dados estão lá no convênio, estão lá na autorização de débito. Mas se eu quero traduzir isso para a minha forma de conciliar melhor, criando, por exemplo, no meu sistema é o código do cliente. Ele tem letras e números. Então, aí já vem a inteligência do software. Porque no banco, no canal do banco, tem toda a estrutura para um cliente que, vamos dizer assim, não tem software, fazer as transações. Lá, ele vai ter exportação de relatórios e tal, e lá ele vai ter dados de chave Pix, conta, nome, etc. Agora, se eu falo, não, isso não é suficiente para minha empresa é grande, ou no caso lá da Copel, eu tenho o código do cliente. Então, o que acontece? Quando ela consumir essa informação, o software vai gerar uma forma de casar os dados lá da autorização com esse código. Então, por isso que é tão bacana que o software explore a integração por API de maneira a criar valor, entendeu? É isso que eu sempre falo para todo mundo que eu visito de empresas de software. Falo assim, olha, com a API você ganha meios de fazer valor com a integração. Como? Criando customização para o teu cliente, personalização. Essa é a diferença, né? Porque no meu canal banco eu tenho que atender todo mundo dentro de um escopo, que a gente chama, e dentro das informações que o banco aceita ali para aquele determinado meio de pagamento. Agora, você, software, empresas, né, podem criar outros meios, né? Inclusive, gerando, a partir das informações que consome da API, outros tipos de dashboards, relatórios, que a gente vê muito hoje, né? Empresa criando inteligência com a informação. Então, mais ou menos nesse sentido, entendeu? A conciliação, para ser customizada, vai passar muito por essa questão do próprio software. Sim, você está dizendo que hoje eu vou pensar um cenário de um cliente nosso, por exemplo. Ele vai cobrar uma recorrência de um cliente, ele vai emitir 12 boletos, Sim. R$ 99. Ele gerou um documento de conciliação para cada um deles. A hora que dá baixa naquele título, ele concilia o pagamento. Isso.
Pix não vai ter isso. Então ele vai ter que criar uma estrutura de conciliação para fazer a compensação desses Sim, pagamentos se ele do cliente. quer personalizar para o mundo dele, Eu sim. tô pensando... A não ser que a gente fale dessa integração que eu falei, né? Quando tiver integrado, né? Aí ele pode usar o próprio número do boleto, ele pode continuar usando aquela estrutura ali do boleto para fazer. Se a gente está falando que está integrado lá com o Pix automático. Aham. Agora, se ele não tem isso, né? Não tem o boleto, ele vai fazer do Pix puro, que a gente chama, Ah, sim. né? Aí ele tem que criar. Mas você essa fala estrutura. assim, pelo que eu entendi que você falou, quando ele vai usar o Pix automático, o que vai acontecer é que lá na conta dele vai cair um débito lá Isso, num determinado dia e tem os dados do cliente lá. isso. Ele vai ter que conciliar isso daí. É, o Porque o que eu crédito. tô falando aqui é que quando a gente trabalha com boleto, existe um documento. Então, com a própria integração do boleto, ele vai registrar, vai ter a baixa, ele vai fazer a consulta e vai conciliar. Pix automático não tem como eu, por exemplo, assim, ou tem como eu bater na API do banco e ler que o cliente pagou o terceiro Pix, por exemplo, Não. daquela Não. autorização. Tem, assim, tanto no canal do banco como na API, se eu só trabalho, vamos dizer assim, o cara não trabalha com boleto, é só o Pix puro. Aham. Aí ele vai conciliar ali os recebimentos e no relatório que ele vai consumir do banco, vai ter todas as informações de quem pagou, qual a chave Pix, qual Isso, o valor, mas o qual a relatório data. é, por exemplo, o extrato. Não, ele é um relatório de Pix Automático. voltado para Pix Ah, automático. tá. Vai Legal. existir essa informação Sim. como se fosse um retorno, vamos dizer assim, Sim. normal. E aí vai vir as liquidações. Isso. Inclusive, o banco criou alguns mecanismos de diferenciação nesse serviço, que é assim, a possibilidade dele customizar algumas coisas nesse relatório, dele extrair certos tipos de informação. O banco conseguiu criar isso, um diferencial. Mas em relação ao que a gente está falando de criar uma coisa que case o mundo dele ali com essa conciliação, aí cabe customização. Entendi. Mas sim, não, tem relatório sim. Entendi. Para nós é um serviço adicional, digamos assim, né? A gente tem que ter essa conciliação do Pix automático, Sim. que vai ser uma coisa nova. Uma Sim. espécie de relatório mesmo pra gente, né? Pra passar um panorama da soft house que ela tem, né? Eu acredito que vai ser algo similar ao que a gente tem no cartão de crédito, né? Onde Isso, você busca a conciliação no adquirente e isso. passa ali o pente fino vendo o que foi É, caiu, o que não caiu. exatamente, eu acho que é bem isso. Só que o bom desse serviço, né, é que quando a gente está falando de Pix e é recorrência, a informação ela acontece online, mesma hora, né? Então, tipo, se o débito é hoje e virou, ele já foi. Já Então, foi. quem não estiver ainda, não tiver pago naquela data, ele já vai estar tentando. Existe a chamada teimosinha, né? E também as tentativas ao longo do dia. Então, assim, é um serviço que busca uma eficiência de recebimento muito alta, né? E isso, com certeza, é um diferencial para o cliente que está usando também, entendeu? Legal. E aí uma pergunta também, né, que a gente sempre faz quando a gente fala de sair do boleto. E a garantia? Como é que fica de um Pix automático? Então, já está sendo feito, tá? Alguns estudos e até acredito que eu não posso falar com propriedade porque eu não estou participando desses grupos, né? É uma coisa mais da área estratégica, mas está sendo já feito algumas experiências de usar a carteira de Pix como uma garantia para certas operações de recebíveis, né? Giro, antecipação. Só que eles ainda estão no estudo, porque assim, é diferente, né? Como a gente acabou de falar, o boleto ele criou uma estrutura muito grande em cima dele, né? Uma estrutura que envolve documentação, apresentação. Então, nós estamos falando de uma duplicata mercantil, que é um documento reconhecido, e essa duplicata mercantil existe um protesto, uma negativação e tal. E ali, nós também estamos falando de um crédito, mas ainda nós precisamos ver a documentação. É como a gente acabou de falar, né? Como que eu, vamos dizer assim, concretizo isso, né? Faço isso virar uma coisa concreta, essa carteira de Pix que o meu cliente tem. Ele é um recebível, ele é fluido e ele é válido, porém eu preciso ainda ver como eu uso, como eu faço isso se transformar em algo sólido, entre aspas, juridicamente. Então, está sendo feito,
Existem até algumas instituições aí também anunciando, só que existe também alguma confusão, às vezes, de anúncio de Pix garantido, tal, usando apenas a estrutura de algum outro produto que já existe, né? Tipo, um crédito pessoal, entendeu? Então, aí fala o Pix, mas o Pix é só uma forma de liquidar aquela parcela, não necessariamente o insumo. Então, a gente acha que deve evoluir bastante até mais ou menos ali 2027, uma estrutura mesmo, que a gente fale, aí que é como eu acabei de colocar aqui, ali atrás. A tendência, tá? Não existe ainda nada efetivo, mas a tendência que está sendo construída é isso. É que, por exemplo, se eu e o Guilherme nós temos um contrato de prestação de serviço, esse contrato ele tem que ser representado, né, por um documento digital, um token, alguma coisa, e não importa a maneira como eu pague o Guilherme, né? Se eu pagar ele por Pix, se eu pagar ele por boleto, o nosso contrato é válido e esse nosso contrato, ele é a garantia, né? Ele é a efetivação da situação. E eu acho que casa muito com a questão tributária, que como a gente vai estar falando de um mundo onde eu preciso ter ali o casamento do que compra e do que vende, então dá uma segurança maior, né? A questão das notas, né? Essa modificação que vai ter. Então, acho que tudo vai caminhar junto. Essa parte do sistema financeiro, transformando os contatos em documentos digitais, tokenizados, que, junto com os meios de pagamento, gera ali garantias para operações e até muito mais inteligentes do que hoje, né? Porque hoje a gente tem ali o movimento do cliente e o que ele fatura e tudo, o fluxo de caixa dele de uma certa forma, só que a gente não tem tanta informação qualificada. Eu acho que quando a gente chegar nesse nível, né, de centralização, é igual a gente acabou de falar aqui, quando o sistema financeiro estiver enxergando a TecnoSpeed, com tudo que a TecnoSpeed tem, de contratos, de clientes, transparente, eu consigo te dar uma qualificação de crédito melhor. Eu consigo também enxergar fluxo talvez diferente, né? Porque hoje é tudo muito igual para todo mundo. Então, todo mundo tem o mesmo prazo de capital de giro, as mesmas carências. De repente, lá na frente, nós estamos falando de crédito mais personalizado. Então, muita coisa vem por aí. Só que a gente ainda não temos, tá, um horizonte sobre essa questão da garantia. Ela ainda está em processo. Entendi. Você falando sobre os contratos inteligentes, a gente está falando de tokenização. Mas, quando você falou da operação disso, me veio muito na cabeça duplicado escritural. O caminho seria duplicado escritural para fazer isso acontecer? Ou então a gente está dando um pulo lá para frente? E a gente já está falando de contrato inteligente. Então, Guilherme, eu, assim, como gerente cash ali, eu ainda não tenho muita informação desse tipo. O que eu sei, assim, é que o banco, ele participa ativamente na FEBRABAN de todas essas discussões e de todos esses desenvolvimentos, né? E em tudo que o banco participa, ele sempre vai estar, primeiro, testando e implementando. Então, assim, eu acho que num horizonte aí de 1 ano, 2 anos, a gente vai estar testando soluções desse sentido, vai estar entendendo também, né, se o que eles já estão desenvolvendo hoje está funcionando, eles entendem questão jurídica, aplicabilidade e tudo mais. Mas eu, assim, não consigo te responder aqui sobre esse assunto, porque é algo que ainda não temos um horizonte, não existe uma informação dentro do banco oficial para eu poder falar e discutir. Gisele, pelo que você está explicando, parece que existe um primeiro desafio que é fazer essas cobranças Pix se tornarem um documento, né? Porque hoje ainda não é. Igual o boleto é um documento, que ele pode ser protestado e tudo mais. Então talvez esse seja o foco hoje do banco, de documentar isso, de conseguir transformar essa cobrança em algo que possa ser protestado, que possa ir para cartório e tudo mais. Então, o que eu enxergo é o seguinte, vendo todo esse caminho que foi feito até aqui. Como está mudando a forma das pessoas pagarem e receberem, essas estruturas que foram criadas, elas vão ter que se adaptar todas juntas para criar essa segurança jurídica, essa forma de trabalhar nova, esse documento, como esse recebível novo como garantia. Só que tem que usar a estrutura dos meios de recebimento que já existe. Por quê? Porque dentro deles existem mecanismos de garantia,
né? Então, por exemplo, quando a gente está falando que o cartão tem Pix, né? Ele está usando o Pix ali no meio dele para fazer liquidação de fatura ou para poder viabilizar, mesmo usando o limite do cartão, o parcelamento de alguma coisa. Então, eu estou pegando aquela estrutura ali e estou adaptando para essa. Da mesma forma, o boleto. Então, assim, o que eu sinto é que não vai criar uma estrutura nova. Eles vão pegar as estruturas que existem e vão criar um meio do Pix estar inserido nessas garantias, entendeu? Que é muito mais fácil do que você simplesmente ficar tentando criar, né? Mas isso é o meu olhar em relação a isso que eu venho vendo ali de evolução. O banco e as instituições estão discutindo isso, estão discutindo, na verdade, desde o que a gente chamava de nova cobrança, que é quando o boleto, não sei se vocês lembram, ele era sem registro, tinha sem registro, com registro, e desde lá, qual que era o entendimento? Precisava haver um controle maior desses meios de pagamento e recebimento, mais segurança para quem está pagando e recebendo, mais informação qualificada. Então, o que eu vejo é assim, a evolução natural é que todos os meios de recebimento, cartão, boleto e Pix, entrem todos nesse conjunto aí, para criar essa nova forma de garantia. Mas eu acho que as empresas não devem ter medo de experimentar soluções de recebimento, de ter carteira, né, paralela de Pix automático e por exemplo, eu quero ter uma carteira de recorrência, mas eu também preciso do meu boleto para dar garantia e tudo mais. Eu acho que fiquem tranquilos, porque assim, os bancos estão buscando unificar as jornadas e, como eu falei, transformar tudo em ativo. O importante é que o cliente tenha noção de que o fluxo de caixa dele está bem feito, está concentrado ali e ele pode demonstrar a capacidade de pagamento dele através do fluxo de caixa, né? E os meios de recebimento vão estar preparados para isso. Agora, é natural que a evolução das garantias, né, tem que passar por essa questão jurídica, né, financeira e tudo mais. Legal. Você dentro do que você disse, a gente pode pegar que tem muitas empresas que não trabalham com recorrência, por exemplo, elas já foram elas estão sendo bem atendidas com o boleto híbrido. Uhum. A gente tem muitas empresas, né, da nossa Sim. base que já emitem esse boleto. E esse boleto está garantido, está protestável, está tudo certo. Dentro da sua carteira de clientes, olhando para o Pix automático, você já vê clientes operando no Pix automático? Como que está sendo, quais jornadas eles estão criando com o Pix automático? Como que você tem visto esse movimento? É recente, É né? recente. Mas como que você tem visto, se você puder dar exemplos pra gente? Uhum. Não, eu visitei já várias empresas, desde o momento que a gente já tinha a concepção ali, o banco ele foi bem rápido para criar as jornadas e deixar o canal pronto, até a gente conseguiu finalizar antes mesmo do Bacen conseguir ali abrir, entre aspas, a utilização, nós já estávamos testando com clientes bebê. Então, assim, a gente começou a visitar e mostrar para as empresas como ele funcionaria, quais as funcionalidades que trariam ali comodidade, segurança, valor, né? Só que, como eu estou dizendo, como tudo novo, ainda existe uma dúvida em relação será que o meu cliente ele quer, né? Será que o meu cliente vai querer débito automático? Se ele não vai ficar inseguro de me dar uma autorização para fazer Pix? Porque daí nós estamos falando também do imaginário das pessoas em relação a fraudes, em relação se eu dou autorização e ele vai lá e faz... E às vezes as pessoas não têm informação completa da situação, que eu posso limitar, que eu posso colocar ali uma trava, que a autorização de débito também é uma coisa que pode tirar, pôr, enfim, cancelar. Então, tem tudo isso. Mas eu entendo que alguns já correram para desenvolver. São os que precisam dessa solução a nível de eficiência mesmo, de ter ganhos com ela, no sentido de eficiência operacional. Eu preciso ter essa recorrência para aumentar a minha eficiência de recebimento e ampliar meu público. Né? Eu quero realmente essa eficiência e essa fluidez. Então, muitos clientes já estão desenvolvendo para implantar, inclusive integrado no software, né? Mas geralmente são clientes que já têm uma maturidade em relação a
essa questão da recorrência via débito, que já às vezes operam com débito automático e aí viram, poxa, eu não consegui ampliar meu débito automático porque não era multibanco. Então a gente visitou clubes têm muita dificuldade com isso, né? Eles têm débito automático, eles trabalham com débito automático via arquivo, sabem das dificuldades, mas então já viram, poxa, então eu posso ter só um convênio e debitar todo mundo. E também, se o meu cliente não precisa ter aquele sofrimento, né? Não pagou uma parcela, eu vou ter que ir lá no clube, gerar um boleto, mandar uma mensagem. Não, manda um Pix, refaz o Pix, enfim. Eles viram vantagem, mas assim, ainda são nichos pontuais que estão nessa corrida. E aí, olhando para o olhar de software, se eu fosse hoje alguém, um gestor de software, eu estaria olhando para isso com muito carinho. Muito mesmo. Por quê? Porque como é uma solução que foi implantada há pouco tempo, a maioria dos softwares não tem isso desenvolvido a nível de jornadas. E tem uma série de empresas que precisam. Então, vamos dar exemplo, por exemplo, do clube. O clube quer, mas aí o software do clube, será que ele está preparado? E aí você vai conversar às vezes com o software, não sei, não dá, para mim não dá. Mas quantos clubes você vai poder atender se você se especializar, por exemplo, neste determinado nicho aqui da recorrência? Né? Então, assim, às vezes as oportunidades que os softwares precisam enxergar tem que ir um pouco além, às vezes, do próprio mundinho ali dos clientes. Tem que pensar assim, poxa, com essa funcionalidade desenvolvida, eu consigo agregar o quê? Né? Para esses nichos. E aqui em Maringá, a gente tem exemplos de softwares que são nichados em determinados segmentos e desenvolveram funcionalidades com API focadas nos seus nichos e tiveram um ganho de valor enorme, né? Então, assim, viram lá, por exemplo, aí falando antes, né? Antes do Pix automático, no próprio boleto com Pix, viram que tinha muita demanda de clientes querendo completo, com a conciliação, para não parar de sofrer com o arquivo retorno e tal. E que eles foram lá, desenvolveram aquilo e começaram a vender isso como o grande carro-chefe, né? Eu tenho exemplos disso aqui em Maringá. E o depoimento deles para mim é isso. Nossa, valeu a pena, porque daí eu parei de olhar aqui para os meus clientes que querem e eu fui olhar para floresta de gente que quer isso e não tem, né? E aí eu fui vender essa vantagem. Então, às vezes, é preciso ver. Isso também tem a ver muito com a questão da parceria, né? Que nem eu falei lá no começo. Quando eu visitava os softwares lá atrás, muitos colocavam assim, mas eu vou desenvolver uma API com o Banco do Brasil, depois eu vou ter que desenvolver com outro, porque são documentações diferentes, né? Não tinha um tanto padrão. Hoje acho que está mais ou menos equilibrado, mas era bem diferente. Até porque nós estamos falando de API conversando com o sistema legado de banco, que cada um é um. Mas aí o que o pessoal tem que enxergar? Eu vou integrar com quem tem o maior público, né? Com quem tem a maior base, onde eu consigo atender o maior número de clientes, né? E assim ganhar vantagem competitiva com isso, né? E eu sei de softwares aí que atendem, por exemplo, a cidade que eles lá são os únicos, ou quase únicos, né? E, poxa, se ele integra, se ele faz boleto com Pix, ele está falando boleto com Pix para todo mundo que usa o software dele naquela cidade, que é Banco do Brasil, que às vezes é 90% da base dele. Então, assim, tem que ter esse olhar, entendeu? Esse olhar do que eu posso trazer de valor, que eu consigo vender esse valor também para a base de clientes do Banco do Brasil, que é enorme, né? E pode não ser a minha base, pode ser a base que está ali na floresta, só que está querendo aquilo e os outros não têm. Então, criar vantagem competitiva a partir da integração é um ponto que os softwares têm que avaliar, principalmente em relação ao Pix automático. Porque como ele é uma coisa nova, não tem ninguém oferecendo isso. Então, quem está integrando vai beber água limpa. Vai criar ali uma jornada que muitas empresas vão querer, mas não tem. E eu falo geral, por exemplo, comércios. Eles estão querendo muito, mas eles só têm o canal do banco. No canal do banco, a jornada tá legal? Tá legal. Mas a jornada ainda é uma jornada manual, que não conversa, que nem você falou, com o software que ele já usa. E se eu falar para o software que ele já usa integrar, às vezes o software que ele já usa nem integrou a Page Pix ainda. Porque não tem familiaridade com a jornada Pix,
gerar QR Code, conciliar o recebimento. Então, é isso, pessoal. Assim, tem que buscar essa visão mais estratégica na integração. Não pensar somente no custo versus minha base. Legal. Gisele, você usou 2 termos muito legais na sua fala que o desenvolvedor de software adora, né, Renan? Que é eficiência operacional e vantagem competitiva. E na prática a gente percebe hoje que os RPs, eles estão muito... existe uma concorrência muito acirrada entre eles, né? Então, vantagens competitivas para o desenvolvedor de software é um negócio que faz todo sentido, porque você está colocando um diferencial, os clientes, os que são os usuários desses sistemas, está todo mundo muito antenado, né? Então, a pessoa sabe que se foi liberado um recurso e o RPX tem, ele quer no dele também. Se não for feito, ele troca, né? Então é legal quando a gente fala em que o desenvolvedor, ou melhor, o empresário de software, ele tem que estar atento a essas novidades, né? É uma questão até de sobrevivência de mercado também, né? Para ele manter o software dele atual, e para isso que a gente, TecnoSpeed, também está sempre atento nisso, né? Para incrementar os nossos produtos, para oferecer isso para o desenvolvedor, para ajudar ele a manter o software dele cada vez mais atualizado, né? Uma coisa que eu só quero pontuar aqui, que eu acho também que é muito importante, é que assim, ó, a gente precisa entender que o software, ele, com o tempo, ele vai ganhando um papel cada dia mais importante e fundamental na vida das empresas, né? Lá atrás, as empresas pensam... Eu falo com propriedade porque, além de ter 25 anos de banco, nesses 25 anos eu só trabalhei com empresas. Então, eu vi o mundo de PJ se desenvolver, desde linhas de crédito, a mês de recebimento, mês de pagamento, etc. Nesse horizonte de 25 anos. Então, o que eu vejo? Quando as empresas usavam software lá atrás, era muito assim, especificamente para gerir meu estoque, gerar minha nota fiscal, fazer uma coisa meio ali funcional e aí ter os seus funcionários lá para ficar lidando com a situação. Hoje não dá mais para ser assim. Software se tornou fundamental para a empresa se desenvolver e para a empresa se gerir de todas as formas. E aí o que o software tem que pensar? Como é importante que eu me torne cada vez um canal relevante na vida do meu cliente? Que não seja só questão de, ele me paga mensalidade porque eu trago isso. Não, eu sou relevante na gestão. Sem mim, ele não consegue cuidar de todas as partes. Ou se ele cuida, ou eu trago para ele uma inteligência de gestão dessas partes que ele não teria. Né? Porque vocês sabem que migrar, quando você está usando uma solução de software e migrar para outra, é um parto. As empresas não gostam, não querem isso. Porque tudo que a gente usa no dia a dia, existe uma questão de costume, adaptabilidade. Então, eu aprendo a lidar ali com aquela funcionalidade, com aquele software. Então, eu quero manter com ele. E eu acho que isso vai de encontro com a fidelização. Só que, pense, o mundo está mudando radicalmente. Né? O mundo vem aí com IA. Né? Poxa, a IA vai trazer uma melhoria gigantesca. Né? Entendo que os softwares também já devam estar antenados com isso, né? Os bancos estão, todo mundo está, né? Sabe que a inteligência artificial vai mudar a forma como as pessoas consomem qualquer coisa. Mas, enfim, quando a gente está falando ali do software, eu preciso tornar meu software uma coisa relevante para meu cliente, né? E não só uma ferramenta, um canal. Por que o Bank as a Service é tão importante? Porque nós estamos falando que eu deixo de olhar lá para o canal do Banco do Brasil, mas não deixo de ter ele. Mas eu venho e vou começar a ver Banco do Brasil dentro da TecnoSpeed. E quando a gente fala do Open Finance, de repente eu vou ver tudo, né? Ainda não temos uma API Open Finance, mas eu acho que tem uma tendência ali na frente de existir, né? E quando houver regulação, né? Tudo passa pela regulação. Então, hoje, ainda se está regulando o Bank as a Service no Bacen. Mas o Bank as a Service, gente, ele só veio para trazer vantagens para o software. Porque a partir do momento que eu começo a ver banco do software, meio de pagamento, recebimento integrado, impostos, qual a relevância do software? Só aumenta, só fica maior.
Então é isso. Para mim, o empresário de software, ele tem que olhar para o Bank as a Service com todo o carinho do mundo, entender que banco como serviço só traz vantagens para ele e valor. Entendeu? É só uma questão de entender qual o valor dos clientes que ele quer buscar. Mas, como eu disse, com uma visão ampla, uma visão de todo. E tenho certeza que traz muito valor e relevância todos os dias para as empresas que implementaram. Ô Gisele, e falando de Open Finance, como que o Banco do Brasil ele está dentro dessa questão PJ, né? Dentro da sua carteira PJ? O que você está levando para as empresas? Você já está levando isso para os clientes? O Open Finance é mais esse sentido que a gente acabou de falar, de poder ter informações qualificadas, né, da base de clientes, poder ter essa informação com uma visão de todo, né? Então, se eu opero no sistema financeiro e se eu dou autorização para os bancos verem o meu movimento, é porque eu posso receber ofertas melhores de serviços, receber ofertas melhores de empréstimo, eu posso ter muito mais do que eu tenho hoje, numa visão só ali limitada de cada instituição. E ter essa facilidade de conciliação, aí olhando pelo lado do cash, que a gente acabou de falar. Porque, por exemplo, grandes corporações, diferente de pequenas empresas, para eles é obrigatório ter esse tipo de conciliação multibanco. Então, SA, empresas que têm balanço, né? Então, para elas é fundamental. E isso era feito antes de uma maneira manual ali, que nem eu falei, através de van, arquivo, e aí se juntava ali para poder criar. Com o Open Finance, né? Então, o Banco do Brasil, ele já colocou na conta essa possibilidade de você ter a visão multibanco, né? Se você entrar hoje no app do Banco do Brasil, tem lá. Se você quiser liberar para ver as outras contas suas ali naquele canal. E daí é isso que eu estou dizendo. Onde que a Open Finance traz essa questão? Onde que eu quero ver minhas coisas? Eu quero ver no canal que é mais relevante para mim. Então, eu não quero ficar entrando em cada lugar. Eu quero ver num lugar só e ali ter uma visão meio de inteligência de dados. Então, isso ainda está em evolução. Não tem ainda totalmente isso que eu estou falando. Mas eu entendo que essa é a tendência. Então, assim, do lado do cash, entendendo conciliação, visão, inteligência, né, facilidade, dia a dia. Do lado dessa parte mais cadastral e tal, vantagens competitivas, né, e ofertas, e receber, e ser enxergado como um todo, né. Do lado do software, que nem eu falei, de novo, oportunidade de ganhar valor e expressão. Né? Legal. Na medida que evolui também essa questão das ferramentas. Sim. Quando você fala que já tem coisas que podem ser usadas e coisas em evolução, você consegue dizer pra gente o que já tem e o que ainda está evoluindo? O que tem é essa questão do cliente poder fazer a autorização, né? Open Finance, tanto para que o banco enxergue os outros lugares onde ele tem, né, movimento, as outras contas dele, o movimento bancário dele, e ele possa ter uma visão dentro do canal do banco do que ele tem fora, né, e não precisar entrar em cada canal. Por enquanto é isso que a gente tem. Sim. Tem muita coisa em desenvolvimento, mas hoje seria mais ou menos nesse sentido. E deixa eu te perguntar, o cliente hoje que ele faz a conciliação de um extrato bancário para conciliar movimento, sim, e para conciliar saldo no final do dia, né, para fazer balanço, ele consegue fazer isso via Open Finance? Ele consegue fazer isso ainda extraindo informação só do banco. Assim, como eu vou dizer, se a gente pensar, a gente tem a API de extrato, né, que fornece possibilidade, isso, arquivo de extrato. Vamos supor que ele deixa de usar. Se ele quiser conciliar outros bancos aqui dentro, eu não sei se ele consegue na totalidade da maneira como, tipo assim, que o software possa consumir. Talvez de uma forma
manual, porque se ele autorizar, ele consegue ter a visão dos outros bancos aqui dentro, lá na conta. Mas de uma forma automatizada, ainda não. Não, eu tô pensando assim, deixa eu reformular minha pergunta. Hoje eu tô usando a API de extrato do Banco do Brasil. Certo. Ou então eu tô usando o movimento ali via OFX. Eu pego no OFX, importo no RP. Eu não quero mais usar o OFX. Porque o OFX para mim dá trabalho, eu tenho que ficar buscando, ou então tem que ativar uma van e tal. Eu quero buscar essa informação no Open Finance, para eu conseguir a minha conta do Banco do Brasil. Eu consigo? Não. Ainda, como eu disse, ainda não existe uma API Open Finance que vai trazer de todos os lugares que ele tem, vamos dizer assim, trazer o extrato do Banco do Brasil para consumir e daí gerar uma conciliação. Isso você diz no Banco do Brasil ainda não tem? Não, eu acho que não tem a nível de sistema financeiro. Eu posso estar desconhecendo, assim, eu não conheço nenhum banco que esteja provendo esse serviço. E eu não sei se ele, vamos dizer assim, tá liberado pelo Bacen para ser consumido dessa forma, devido a que eu falei, dessa regulação que ainda está em processo, né? Em relação à LGPD, né, se a gente pensar, seria o cliente autorizar, né? Ele autorizar que fosse consumido, mas não tem uma API, vamos dizer assim, do Bacen, que eu saiba, que permita que você vá lá, exceto para a própria instituição, que nem eu falei, distribui no canal dela. Então, no canal dela, ela pode. Existe. Então, o Banco do Brasil tem. Então, ele vai lá e dá no canal dele que você veja a sua conta. Mas, da forma como a gente está falando aqui, para consumir e disponibilizar, não. O Banco do Brasil hoje não tem, então, uma API para buscar dados no Open. Eu, cliente Banco do Brasil, eu quero conseguir uma API que dá acesso aos dados. Isso, exatamente. Que eu conseguisse puxar esse extrato. Não. Eu tenho uma API que vai me permitir puxar o extrato do Banco do Brasil. Mas não Open Finance. É um movimento padrão. Um movimento padrão. BB. Não seria o OFX, verdade, mas é a informação que vem no OFX. A mesma que viria ali com todos os dados, né, do arquivo extrato ou do UFX. Entendi. No padrão. Ô Gisele, agora que a gente entrou no assunto Open Finance, vou fazer uma pergunta para você que um cliente me fez recentemente e eu tive um pouco de dificuldade em responder. Como que resumiria o Open Finance? O que é o sistema? O que ele entrega de vantagem para o usuário final? Como que você... Sim, tentando simplificar ao máximo, né? Seria a abertura dos dados bancários para todas as instituições. Porque hoje, por exemplo, o que você tem no Banco do Brasil, só você e o Banco do Brasil enxergam. Eu não sei se você lembra, que tem aquela consulta SFN, do Sistema Financeiro Nacional, né, que você autoriza com SCR, né? Quando você ia fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, aí você autorizava o banco a consultar. Aquilo ali mostrava, assim, tipo, um endividamento seu a nível de sistema financeiro, mas não o extrato de tudo que você tem. Então, o que você tem de cartão, o que você tem de seguro, o que você tem de conta. O Open Finance, ele muda porque, tipo, aí eu digo assim, olha, Guilherme, você que é o Banco X, você pode ver aqui, ó, eu tenho conta no... Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu tenho esse tempo de conta, eu tenho essa movimentação, eu tenho... Então, assim, eu estou abrindo realmente tudo que é o meu histórico, né? Mas de uma maneira detalhada. Não é mais esse endividamento do sistema financeiro ou quando uma instituição quer ver, por exemplo, no caso das empresas, o movimento de boleto que ele tem, né? Eu olhava lá o DDA, né? Que é o débito direto autorizado. Olhava ali uma visão DDA de quantos boletos, né? Estavam registrados ali naquela base. Não, é um negócio detalhado mesmo. Então, é como se o Open Finance nada mais é do que eu estar dando a liberação, a abertura para que os meus dados sejam vistos de maneira integral ali pelo sistema. Para as instituições que eu queira, claro, né? Porque é bem claro, você pode autorizar as instituições que você deseja que vejam o seu histórico. Então, é de uma para outra. De uma para outra. Quando você vai autorizar, você vai falando para você, eu quero que o Banco do Brasil veja o que eu tenho lá no Sicredi. E o Sicredi eu autorizo que ele veja o que eu tenho no Banco do Brasil. Então, as autorizações são instituição a instituição, mas
o resumo do Open Finance seria isso. É a abertura de dados em detalhes, dados abertos, do meu extrato financeiro no sistema financeiro. Né? Legal. O que eu faço? Essa é uma dúvida recorrente do pessoal, né? Porque eu não estou fazendo uma abertura e acessa quem quer, né? Eu estou escolhendo, eu estou liberando o meu histórico. Inclusive, você pode revogar. Você pode, em qualquer momento, dizer assim, olha, eu não autorizo mais essa instituição aqui a ver. E aí, para ela, já a partir daquela revogação, não será mais possível ver seus dados. Então, e você pode também autorizar pontual para uma situação. Então, por exemplo, que nem eu dei exemplo do imobiliário. Digamos que eu movimento, porque eu recebo no Banco do Brasil, tenho os meus dados todos no Banco do Brasil. Mas eu estou fazendo financiamento numa instituição fora. E ela não tem meu histórico. Apesar dela saber esse endividamento do sistema financeiro, ela não tem meu histórico de banco. Meu tempo de conta, que produtos eu tenho, o meu saldo, minhas aplicações. Aí, em vez de eu informar isso num formulário para ela, eu faço um Open Finance. Por que as instituições ficam dizendo para você, olha, se você fizer Open Finance, eu consigo te dar um limite melhor? Ou eu consigo te fazer uma oferta de crédito melhor? Porque daí eu deixo de olhar o que você está me informando. Eu vou olhar a fonte, eu vou olhar o que você realmente está fazendo. E se os seus dados são bons, são positivos e tudo mais, então eu vou conseguir me aprofundar melhor nesse histórico e te dar uma condição diferente. Então, em resumo, é isso. Uma fonte mais segura de dados, então, para tomada de decisão. Exatamente. Legal. Seria uma espécie de cadastro positivo daquilo que a gente quer informar, né? Muito bom. E seguindo nesses assuntos de inovação, eu queria te perguntar se você tem hoje, como que o Banco do Brasil está olhando daqui para frente, pensando no curto e no médio prazo, em termos de novidades. O que o Banco do Brasil tem hoje publicamente, que ele está falando assim, olha, eu vou liberar esse recurso, falando em Banking as a Service e em APIs bancárias. O que a gente tem pela frente? 2025, 2026? Sim. O banco, ele não tem um roadmap que seja aberto, porque a gente tem áreas, né, estratégicas nas nossas diretorias. No caso, eu estou vinculada à diretoria de meios de pagamento, mas existem áreas correlatas. Então, existe a diretoria de negócios digitais, que daí ela cuida de algumas frentes. Aí tem a de governo, né? Então, é tudo meio que vai andando em paralelo e os desenvolvimentos vão acontecendo em todas as áreas. O portal Developers, que é o nosso portal para desenvolvedores, que foi feito para justamente a gente ter essa divulgação, ele está muito indo de encontro com essa questão da agenda, da evolução do Pix. Então, o banco está evoluindo ali junto com o Banco Central, todas as transações dentro da agenda do Pix, para entregar as APIs junto com essas funcionalidades. Então, sempre que o banco está entregando a funcionalidade, está entregando uma API já pronta. Mas tem muita coisa acontecendo também de serviço que gera monetização em si, né? Não sei se vocês andaram olhando nosso portal. Ali nós temos algumas APIs que elas até um pouco ainda voltadas para alguns setores, como o governo, por exemplo, mas que o consumo delas já gera uma monetização só pela consulta. Então, para ter uma API lá dentro do portal hoje, para débitos veiculares, que ela provém toda a informação de um Renavan, de um veículo e tal, gera a guia e liquida. Então, ela é um serviço pronto em si. O consumo dessa API gera vamos dizer assim, você criar um cache de veículo ali, ligado a veículo. Então, autoescola, revenda, N tipos de negócio podem consumir de alguma forma esse serviço, né, para eles mesmos, para gerar algum valor, né? Então, tem APIs desse tipo, tem APIs que também estão vindo para gerar mais poder de conciliação, tem APIs que estão vindo para usar alguma base do banco, por exemplo, login, né? Login fácil. Então, exatamente como existe login com o Google, você pode logar com o Banco do Brasil. Isso é muito interessante para os GOVs, né? Então, como existe uma base muito grande de cliente do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tem um nível de criptografia ali e tal, segurança, então o GOV, em vez de ele desenvolver um login, ele vai
log com o Banco do Brasil. Então, assim, está sendo desenvolvido em muitas coisas, né? Só que eu não tenho, assim, um roadmap declarado aqui para dizer, em tal data isso, tal data aquilo. Por quê? Porque os desenvolvimentos, eles vão indo de acordo com a estratégia de cada área ali, unida com essa questão que eu falei, do que já existe dentro do regulador, do que o regulador já está prevendo ali na escala, né? E aí, de repente, surge uma ideia paralela e eles vão lançando, né? O que a gente vê que vai ter nos próximos, para os serviços que a gente já consome, e já está tendo isso rapidamente, é a evolução desses próprios serviços. Então, por exemplo, vocês viram que pagamentos em lote, né, estava ali dentro das APIs, com várias funcionalidades, mas ainda vinculada a algumas questões ali do tipo de pagamento que o banco recebe, né? Aí lançaram automaticamente uma PagBB. Essa PagBB já é para trazer mais velocidade, recebimento de uma forma imediata, recibo de forma online, e aí também já vai ser usado ali na frente, liberando transações dentro dela para mais algumas coisas. Então, também uma coisa que eu chamo a atenção para os softwares é isso. Às vezes você desenvolveu uma API e o banco está muito focado nisso. E tem certas funcionalidades ali. E o banco, ele vai fazer o quê? Vai ficar incrementando ali, melhorando, aumentando as funcionalidades, atualizando aquela documentação, para tornar cada vez mais robusto o serviço que você já desenvolveu e integrou. Então, para facilitar a sua vida, né? Então, por isso que também, às vezes, não vai ser uma API nova. Às vezes vai ser uma funcionalidade na API. O DDA, por exemplo, está nesse rol. Logo vai sair ali um serviço dentro, talvez, da API de cobrança, ainda não está definido, ou uma API à parte, mas provavelmente dentro da API de cobrança, tá? Não sabemos ainda com certeza, mas é isso. Que vai permitir você consumir toda a lista de DDA da sua empresa e aí, com isso, gerar uma inteligência ali já direto para o pagamento. É o que está sendo pensado. Ainda não está desenvolvido. Mas, minimamente, trazer o DDA já está em processo. Então, é isso, vão se trazendo as funcionalidades, vão se incrementando e vão sendo publicadas. A nível de parceria, o banco também tem feito parcerias com startups, criado soluções em parceria. Então, por exemplo, agora o banco acabou de lançar o BB Expenses, que é esse app que eu falei, que é para gestão de despesa corporativa. Foi desenvolvido a partir de uma parceria com uma startup, que é a Payfi, que inclusive também faz parceria com o banco em relação à liquidação de cripto, né? Se a pessoa quiser usar cripto para pagar alguma coisa, a Payfi faz a liquidação da cripto e faz o pagamento no banco do compromisso que a pessoa quiser pagar. Então, o banco faz muitas experiências, né? E parcerias a nível de experimentar dentro de uma segurança, né? Novas opções. Também dentro das parcerias, que até a gente tem com vocês, né, as parcerias com desenvolvedores, deve evoluir bastante agora, nesse próximo ano, várias coisas novas para trazer para os parceiros em relação a vantagens que o banco possa dar para vocês de acesso a essas experimentações e também no sentido de provimento de serviço, né, porque, por exemplo, às vezes eu quero também promover o serviço. Eu quero o que a gente chama de dealer, né? Eu quero promover o serviço do Banco do Brasil porque eu sinto que esse serviço atende a minha base de uma maneira melhor e eu consigo desenvolver com ele também uma funcionalidade que cria valor. Beleza, o Banco do Brasil também vai ter esse tipo de parceria que ele vai estar, em algum momento, dando alguma vantagem para essa empresa de software, que pode ser remuneratória ou não, e criando esse valor. Né? Existem várias parcerias se desenvolvendo com isso. Então, assim, a gente está trabalhando muitas frentes. Vamos ver o que consolida ali na frente. Ouvindo você falar, eu fiquei organizando aqui um pouco a sua fala e me parece assim, que em termos de novos serviços, a gente tem que considerar que o Banco do Brasil é pioneiro. Então, eu já tenho quase tudo, não tem muito ainda o que acrescentar. Então, nesse lado, a gente vai para um lado mais incremental. Isso. Tem o roadmap do Banco Central,
que já dá um trabalhão, então Exatamente. já ocupa bastante gente ali só para fazer as novidades. Sim, sim. E existe uma parte aí, vamos colocar assim, de grandes inovações, vamos chamar assim, que são serviços um pouco fora da caixa, né, que saem um pouco desse padrão bancário de operações de cash, como esse caso que você colocou da gestão de pagamentos corporativos, né? Nós estávamos conversando antes da gente começar a gravar aqui sobre a atualização que a gente vai ter na API de cobrança, né? O Guilherme estava trazendo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para os nossos clientes que estão assistindo, o que vai acontecer e também deixar claro por que o banco faz isso. Porque às vezes isso vem de uma forma compulsória, né? E às vezes a gente não consegue explicar para o cliente por que ele tem que fazer essa mudança. Se você puder trazer para a gente, então, o que está acontecendo e por que isso acontece. O Guilherme também, se puder trazer um pouco da visão do nosso cliente também. Assim, tecnicamente, né, quando começou os primeiros desenvolvimentos lá atrás para viabilizar o registro online, né, a gente tinha uma estrutura que não exigia tanta informação a nível de certificado, a nível de identificação ali da conversa ali, banco empresa, banco software, banco cliente. Então, era possível fazer isso sem ter toda essa estrutura. Também, como eu disse, o banco ele quer que o software tenha uma informação estruturada, uma resposta rápida. Então, robustez de TI e boa gestão de TI envolve ter gestão sobre esse monte de conversa diferente que eu tô tendo. Então, toda vez que eu lanço uma versão nova de uma documentação, e aí vem essa questão, tipo, se eu já tô dentro ali de uma linha, de uma API que eu desenvolvi do zero, e ela já estava vamos dizer assim, com todas as exigências, então, o certificado e o webhook desenvolvido, tudo certinho, o que vem depois é só um acréscimo, é só uma mexida ali. Agora, se lá atrás a gente teve a situação do web service puro, né? Sem ter o certificado, sem ter a documentação completa, e também só acessando o registro, né? Só acessando uma funcionalidade, que é registrar, sem ter as outras funcionalidades, e aí o banco fica nesse paralelo, né? Mantendo só isso aqui, e aí tendo a API completa, acaba que fica oneroso para o banco ficar lendo as duas coisas, né? E também incentivando que não haja evolução dessa galera que está aqui só lendo o registro para um modelo melhor. E também um modelo exigido pelo Bacen. Que é isso que eu estou dizendo. Quando surgiram as primeiras APIs, o Bacen ainda não estava na agenda de, vamos dizer assim, regulação do Bank as a Service. Ele estava ali começando a entender que a abertura desse mercado financeiro, dessas transações financeiras, estabelecendo as primeiras regras, mas tudo muito ficou focado ali na agenda do Pix, né? E aí as outras soluções, como boleto e tal, não estavam ainda nesse radar. Agora, o Bank as a Service, ele está focado no todo. Então, assim, todo mundo que usa boleto, todo mundo que splita boleto, aquele que só usa boleto ali no dia a dia, mas aquele também que usa o boleto como forma de gerar algum movimento lá muito grande num e-commerce, ou numa plataforma de recebimentos, ou num gamer, enfim, geral. Então, para regular, é preciso unificar. Então, o banco, o que ele faz? De tempo em tempo, ele olha lá, vê quem está aqui vamos dizer assim, no nicho pequenininho e diz assim, gente, vamos melhorar, vamos evoluir, vamos passar todo mundo para a mesma página. Sim. E parar de conversar aqui só com essa funcionalidade mínima, né? Vamos evoluir. E essa evolução é uma exigência natural, por essas questões que eu falei, porque não dá para ficar mantendo quem só registra aqui ou só faz uma conversa com o banco sem nada e não evoluir essa questão de regulação. À medida que a regulação aumenta, a regulação vem no banco e diz, olha, isso aqui é arriscado, ou isso aqui não tem todos os requisitos, ou os requisitos precisam ser revisados. A partir disso, o banco determina que determinada situação ele não vai poder estar
continuando, por uma questão de custo e por uma questão de regulação. Então, o que eu posso dizer para todo mundo que está consumindo serviço somente no web service, no registro, e precisa evoluir para o modelo API, é que, gente, vale a pena. Porque você pode também agregar valor evoluindo para o modelo API completa. Você pode ter outras funcionalidades, consumir outros serviços, vender outras facilidades e não ficar só ali no registro, né? Já que o boleto tem tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? Possibilidade de integrar 100% retorno e tudo mais. E só isso já evita um monte de trabalho para o cliente lá na ponta. Legal. Essa atualização de APIs, para quem trabalha nesse ramo, né, nesse universo de APIs, ele é algo conhecido já, né? Então, por exemplo, a Receita, eu acho que faz muito isso na atualização, né, das rotas para envio de nota, por exemplo. E a gente já observou também outros bancos com movimentação similar, né? A gente já viu casos até um pouco mais drásticos também do pessoal que saiu de um modelo que era o XML e passou para um modelo que era um JSON, por exemplo, né? Então, para quem tem uma integração direta, isso muda bastante a integração, né? Além da camada de autenticação, a própria chamada mesmo da API, ela muda muito. E isso é uma coisa que ela é normal, e ela acontece, é comum, né? E acho que é legal citar também que para o nosso cliente, né, ele não tem que refazer a integração, né? Então, quem, por exemplo, está utilizando, vamos chamar de V1, a V1 do Banco do Brasil no modelo antigo e precisa mudar para V2, que é o modelo novo, a parte mais bruta ali da integração, ele vai aproveitar, é a mesma. A gente TecnoSpeed abstrai todas essas atualizações que o Banco do Brasil pede, né, e oferece para o nosso cliente uma interface bastante simples, uma migração bastante simplificada. Na prática, o que o nosso cliente tem que fazer, o correntista Banco do Brasil, ele precisa acessar o developers, criar as chaves, enviar certificado, né, que é aquela parte que o banco exige de autenticação, e copiar isso para o nosso sistema. Mas toda a parte, o back ali, vamos dizer assim, o back-end da integração, a parte de código, a parte mais bruta, a gente já vai entregar para o cliente isso aí praticamente pronto, né? Então a gente oferece uma migração facilitada, né? A gente entende que essas migrações elas são importantes mesmo, porque geralmente elas trazem melhorias de segurança bem significativas, né? Autentificação por certificado, por exemplo. E a gente consegue oferecer para o cliente TecnoSpeed uma migração para ficar alinhado com o que o banco tem de mais moderno, mas com o mínimo esforço de desenvolvimento na ponta dele, né? Então isso é uma vantagem competitiva bem legal que a gente consegue ofertar também. Exatamente. E teve um ponto que a Gisele falou que foi interessante, né? Que é uma adequação legal também, né? Uma adequação regulatória. Então, é padrão que todos os bancos vão ter que fazer isso. E aí o nosso cliente não precisa se preocupar, porque a gente faz para ele e ajuda também nesse processo, né? Porque muda a autenticação, então a gente tem que ir lá, gerar chaves e tudo mais. Legal. Eu queria deixar essa mensagem para o nosso cliente, para que ele também fique por dentro aí das mudanças que estão acontecendo. Gisele, indo ainda na sequência da inovação, eu queria puxar um assunto aqui que ele é muito falado no meio bancário, mas ele ainda não é falado no meio do software, né? E acho que até porque ainda não está claro para todo mundo, né, o que vai acontecer. Muito se falou sobre ele, até nos portais, notícias, etc., quando se começou o projeto, porque Bitcoin tá na cabeça das pessoas, mas é diferente, né? Não é a mesma coisa. Eu queria falar sobre Drex. Você tem alguma coisa para dizer sobre o Drex quando a gente está falando de conta PJ, de cliente corporativo? Isso vai chegar pro cliente Banco do Brasil de alguma forma? Ou é uma coisa mais bancária, operações de atacado, internas interbancárias? Como que você, dentro da sua área, enxerga esse projeto? Então, o banco está encabeçando frentes, né, junto com o Banco Central, de criar esses primeiros contratos e o banco ele tem uma frente muito forte para desenvolver e pensar em blockchain, né, que é a base aí do Drex e tal. Então, assim, existem frentes dedicadas. Onde vai impactar ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa, porque eu acredito que aí vai depender
de como o Banco Central vai querer que isso aconteça. De novo, regulação. Então, assim, uma instituição como o Banco do Brasil, ele trabalha em consonância com o regulador. Então, o regulador, ele que vai dar o tom, vamos dizer assim, disso, né? De como que a gente vai colocar isso no sistema financeiro. Da mesma forma como ele deu o tom do Pix, né? Ele disse, olha, o Pix é assim, funciona assim, para pessoa física de um jeito, não paga, para pessoa jurídica é assim. Então, assim, o regulador, ele tem esse papel de dizer o caminho ali, eu quero assim. E os bancos, os grandes bancos, e no caso o Banco do Brasil, sempre junto ali, né, com os bancos que participam desses testes e tal, ele entra mais como a inteligência competitiva, né, ali de falar para o Bacen, olha, existe essa dificuldade, existe essa facilidade, existe esse entrave, olha, tem essa questão, porque assim, quem está no dia a dia, né, dos contratos e dos negócios, entende aonde estão os gargalos, né, as travas e também onde estão as oportunidades, né, olha, isso aqui vai facilitar, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode, né, mas como é algo totalmente novo, que a gente sabe que ainda não tem, assim, um mundo que a gente possa dizer, a partir disso é isso. Então, eu não tenho muita informação para passar para vocês sobre isso. O que eu posso dizer é que o bom é que o banco está dentro desse projeto. Sim. Então, se surgir algo nesse sentido, ou o banco chamar empresas para testar tal, com certeza os clientes que estão aqui dentro, né, os parceiros, serão os primeiros também a ter isso de alguma forma. Então, por isso é interessante, mas ainda não temos, assim, algo para falar sobre o assunto. Legal. Então, desenvolvedor de software não precisa se preocupar com esse assunto por enquanto, eu acho que né? tem bastante assunto para o desenvolvedor de software atualmente já pensar, que são essas questões que a gente colocou aqui, né? Então, melhorar o grau de visibilidade, melhorar a integração no nível que ela se torne um canal imprescindível, pensar a inteligência de dados com as informações de pagamento e recebimento, não só consumindo serviços simples, então só disponibilizando ali baixa e geração, pensando em criar ferramentas diferenciadas e também essa questão do software poder pensar melhorias nele mesmo, né? Na estrutura dele. Porque às vezes o software ele começa, né, ali disponibilizando o serviço de uma maneira e a gente sabe que daí vem a necessidade, por exemplo, banco de dados, tem ou não tem. Então, por isso, assim, a parceria com vocês, que tem robustez, que tem tamanho, ajuda muito nisso, para eles poderem ter esse norte, né? Mas eu entendo que seria mais nesse caminho. Partindo para um outro assunto, para a gente já ir para o fechamento aqui da nossa conversa. Quando a gente fala de crédito, o Banco do Brasil hoje, ele tem soluções financeiras que podem, na linha de crédito, que podem ser integradas para um ERP? Existe já algumas iniciativas sendo testadas também. E por que eu falo que testadas? Porque não é uma coisa ainda que está distribuída, né? Tipo uma API ali de crédito que alguém vem e consome para oferecer ali o financiamento do seu cliente. Porque, aí de novo, vamos para o mesmo assunto, regulação. Para eu poder te ofertar crédito, existem alguns mecanismos, né, de segurança e também de análise, né? Então, o que o Open Finance, como a gente acabou de falar, ele facilitou esse lado. Eu posso ter mais informação para te dar mais oferta inteligente e mais adequada. Porém, por exemplo, se eu plugasse hoje aqui uma API de crédito, eu vou ter que pensar se eu vou dar crédito só para quem eu tenho cadastro, conta, né, correntista, ou eu vou também ofertar para um não correntista. E se eu for fazer isso para um não correntista, que meios que eu vou ter de analisar esse não correntista, né? Só com dados de Open Finance eu consigo mensurar, né? Então, assim, ainda existem alguns desafios nesse sentido, entendeu? Tem muitas instituições testando essas questões. O Banco do Brasil está testando em algumas linhas, isso aí, com alguns parceiros,
fazendo, inclusive, experiências do tipo em que outros parceiros também assumam parte dos riscos, por exemplo, de uma operação de parcelamento de um determinado serviço, de um determinado valor. Existem essas iniciativas. Existe uma tendência que isso exista? Eu entendo que sim. Né? Se a gente está falando do sistema financeiro e, por exemplo, eu quero financiar um carro, um mundo feliz lá na frente é que eu tenha as instituições financeiras lá no meu canal e o meu cliente simule, né, de maneira fluida. Alguns já têm uma simulação parecida, mas aí acaba sendo uma construção ali do software e da solução. Ou seja, eu vou lá, pego aquela simulação e daí eu jogo para as instituições, elas me retornam, né? Mas não tem ainda uma API fluida ali que já faz que bate tudo. direto lá no banco. Então, porque daí, quando a gente fala de crédito, a gente está falando de cadastro, a gente está falando de sigilo bancário, a gente está falando de regulação, a gente está falando de análise de crédito, né? E por mais que algumas instituições ficaram muito boas em fazer isso com cartão, mas é porque daí dados para análise de cartão é mais simples, né? Agora, quando a gente está falando de financiamento de um imobiliário, que é longo prazo, que existe documentação, que existe necessidade de instrumentos jurídicos, né? Hoje, no canal do banco, aí eu vou falar pela minha experiência como cliente mesmo, tá? No app do Banco do Brasil, foi criada uma robustez muito grande para o cliente BB se auto-atender quando o assunto é financiamento. Então, por exemplo, eu posso ali no meu app financiar um carro aqui agora, né? Se eu tenho o limite de crédito aprovado e tal, e colocar toda a documentação aqui no meu app, ter a aprovação, a liberação e a finalização, sem ter que falar um minuto com o meu gerente de relacionamento. Então, assim, no meu canal, no meu cliente, no meu mundo, eu consegui criar essa fluidez. Mas quando eu vou falar de consumir crédito, consumir API de linha de crédito para oferecer para terceiro, aí nós vamos ter um pouco mais de tempo para evoluir essas questões. Mas não deixo de eu, assim, achar que isso vai estar em algum momento aí no radar, tá? Até pelo anseio. Existe já um anseio. Existe a demanda por parte de uma série de setores de que essas APIs, por exemplo, o de veículo e de implementos agrícolas, eu acho que é um dos que mais, desde lá de trás já tinha isso, né? Então, financiar uma máquina, não precisar pegar a documentação, você tem o limite de crédito e já aprovar ali, já. Então, de alguma maneira, isso já está sendo testado em algumas frentes. Mas é coisa aí para mais um tempo ainda, quando envolve crédito. Caminhando para o fechamento, Guilherme, você tem alguma pergunta que você quer fazer para a Gisele antes da gente encerrar? Não, acredito que a gente conseguiu cobrir tudo, né? As minhas dúvidas, elas estavam um pouco mais na parte de Open Banking, né? Mas foi legal a gente ter conversado, então acho que a gente conseguiu explorar bem aqui, né? Eu acho que a mensagem que fica mesmo, né, para minha finalização aqui, é o papel da TecnoSpeed em todas essas mudanças que a gente conversou para todos os bancos, né? O nosso sistema, ele é um centralizador, né? Então a gente sabe que na prática existem empresas, né, que o universo bancário ele é muito grande e o nosso objetivo, o nosso papel aqui é apoiar o desenvolvedor de software, né? Então o que a gente quer oferecer para ele é tudo isso que a Gisele explicou, toda essa parte regulatória e mudanças de versão. A gente quer tirar isso da preocupação da software house. A gente quer que o nosso desenvolvedor da TecnoSpeed se preocupe com isso para entregar para o cliente uma forma simples de utilizar todos esses recursos, todas essas novidades, né? Então, foi muito legal todos os pontos que a gente colocou aqui, tudo que a gente explicou, né? Mas eu fecho com falando para o desenvolvedor que nos assiste agora, eu fecho com esse recado, né? A gente está aqui para apoiar, né? E a gente está de olho, né, em todas essas mudanças, toda essa parte burocrática que a gente conversou aqui hoje, para oferecer para o desenvolvedor uma integração facilitada e para que ele se preocupe com a parte mais voltada ao RP dele, a regra de negócio dele. Essa parte bancária deixa com a gente absorve tudo por aqui. É isso aí. Gisele, que mensagem você gostaria de deixar então para a gente fechar esse programa para o desenvolvedor de software que está nos assistindo? Olha, eu gostaria de dizer para o desenvolvedor que o ambiente que ele tem hoje
no Banco do Brasil, para que ele possa consumir os serviços e produtos, para que ele possa desenvolver essas funcionalidades, é um ambiente totalmente pensado e propício para isso. O nosso portal de desenvolvedores, que é o BB Developers, está aberto lá para que eles possam olhar, verificar, testar, né, e ver as novidades que o banco disponibiliza. Ter os parceiros como vocês, né, de uma forma a facilitar esse caminho, essa jornada, diminuir custo, também é muito importante, né? E acho que as empresas de softwares não podem deixar de estar pensando desses dois lados, né? Custo, desenvolvimento e tudo mais, mas que busquem a inovação, né? Busquem a integração, entendam o Bank as a Service, entendam tudo que o Bank as a Service tem para trazer de vantajoso para eles, no sentido de valor, no sentido de personalização dos serviços bancários para os clientes deles, dos nichos que eles atendem, e entender que isso pode ser uma poderosa arma de atração e retenção de clientes, né? E nós estamos à disposição na nossa rede de agências e canais, né? Nossa gerência de cash está espalhada pelo Brasil. Temos representantes aí em todos os estados, né? E aqui no Paraná temos inclusive além de Curitiba, né, aqui Maringá, Londrina, Cascavel, Pato Branco, enfim, temos uma rede muito boa para estar dando apoio, né, e acompanhando e dando suporte, e que eles não deixem de aproveitar esse momento. É um momento único para as empresas de software, um momento em que o software torna o valor dele ainda maior para as empresas, e junto com os serviços bancários, com certeza vai fazer uma diferença enorme nesse futuro aí que está sendo construído. Gisele, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, por trazer a sua visão e apresentar tudo que o Banco do Brasil tem de tecnologia para o desenvolvedor. É sempre muito bom trazer você para conversar com a gente. Guilherme, obrigado pela presença, por estar aqui também contribuindo com a gente. E para você que assistiu até aqui, então não se esquece. Deixa seu comentário aqui pra gente do que você achou do nosso episódio. Não esqueça de curtir esse vídeo, de seguir as nossas páginas da TecnoSpeed, do Além do Software. E nos vemos então nos próximos programas do Além do Software aqui na TecnoSpeed.